bem facinho. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite maravilhosa. Esse grupo e essa família que atende a gente com tanto carinho e tanto amor. Eu me chamo Yaren, sou coordenadora de grupo de família aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É um prazer estar aqui novamente para a gente poder estar partilhando com vocês mais uma noite de aprendizado, né? Hoje com um convidado mais do que especial. A gente vai estar aqui acompanhando com ele esse tema que pode transformar vidas, né? Como todas as vezes a gente vem trazendo para vocês. Como transformou a nossa, a gente pretende que chegue até vocês. Eu vou lembrar aqui mais uma vez sobre as nossas reuniões de grupo, que acontecem nas quartas-feiras, às 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul. Nós temos o nosso canal do YouTube, onde as lives ficam salvas para que vocês possam estar acompanhando todo o nosso conteúdo. E a nossa página do Face, do Instagram, para quem tiver alguma dúvida, quiser estar entrando em contato com a gente para maiores informações, auxiliar como entra nos grupos virtuais. A gente tem bastante contato com grupos de São Paulo, grupos de outras cidades, que pode estar trazendo para vocês maiores informações. Tá? Acho que meu recadinho hoje é esse, né, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Que bom podermos estar aqui novamente com a presença de um coordenador super parceiro de Amor Exigente, Ronaldo Luiz Risseto, que aceitou gentilmente fazer uma live conosco, que vai falar sobre comportamentos transformando vícios em virtudes. Com certeza, nós queremos mudar nossos hábitos negativos, né? Todos nós queremos. Queremos ser melhores. E hoje vamos ter a oportunidade de aprendermos muito. Sabe, Ronaldo, essa semana eu estava olhando no meu Facebook, veio umas lembranças lá, e justamente apareceu uma lembrança, sua foto, juntamente com o padre Haroldo. E eu falei assim, puxa, mas que coincidência, justamente na semana que a gente vai fazer uma live com ele. E aquilo me fez muito bem. Bem, vamos aproveitar para trabalhar a nossa transformação. Certo, Tânia? Isso, mais uma noite aqui de informações do Amor Exigente Mato Grosso do Sul, né? Falando direto de Campo Grande, com as minhas parceiras aqui, incansáveis, com muito prazer, muita alegria, muita gratidão. Nós recebemos aqui o Ronaldo Luiz Risseto, né? Ele que tem uma bagagem tão grande, faz tanta coisa ao mesmo tempo. Eu estava lendo aqui um pouco sobre, vamos dar só uma pincelada, né? O Ronaldo Luiz Risseto estudou na Escola Superior de Química, Oswaldo Cruz, fez um curso de extensão na Fundação Getúlio Vargas, fez MBA na instituição de ensino Penn State, com sede na Pensilvânia, é conselheiro no CONED, Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas em São Paulo. Ele é CEO, fundador da MED no Brasil, que essa sigla significa Mothers Against Drunk Driving. É uma ONG que foi criada nos Estados Unidos em 1980, e o que ela significa, né? Mães contra pessoas embriagadas dirigindo, né? E qual é o objetivo dessa ONG, né? A missão dessa ONG? Acabar com a direção sob o efeito de álcool e outras drogas, apoiar as vítimas desses crimes violentos e tentar evitar o consumo de álcool por menores de idade. Além disso tudo que ele faz, né, e mais um pouco, porque senão a gente fica aqui muito tempo falando, né, ele é
voluntário do Amor Exigente. E eu gostaria que o Ronaldo se apresentasse, contasse um pouco a história dele, de como ele chegou no Amor Exigente, né? Uma pessoa que tem uma bagagem grande e muito agradecimento já antecipado, que eu passo a palavra para você, Ronaldo. Puxa, primeiro eu queria agradecer o convite. Realmente, eu me sinto sempre honrado quando outros grupos lembram da gente para que a gente possa, de alguma forma, compartilhar, criar valor na vida, né, de cada um através da experiência que a gente tem. Porque nós sabemos que a maior parte de nós veio até aqui por um sentimento de dor, né? A maior parte de nós chegou até aqui por um sentimento de dor. E estar aqui, conversar com as pessoas, compartilhar os nossos sentimentos, talvez seja assim aquele momento mais importante da vida da gente, o que eu costumo falar, né? Transformar veneno em remédio, né? A gente pega tudo aquilo de ruim que a gente enfrentou, superou, né? E transforma no remédio, que é o remédio às vezes da própria prevenção. Que esse é o grande segredo do trabalho que a gente faz. Eu estou no Amor Exigente já fazem 16 anos, né? Eu cheguei ao Amor Exigente há 16 anos, porque na minha família eu tive um problema de dependência química, onde eu enfrentei sem conhecimento algum, né? Tentando, hoje eu penso, né, como é que era aquele momento, nós pais chegamos em situações como essas, não é por acaso, né? E isso é o que eu sempre... Hoje nós estamos numa discussão muito semelhante a essa, né? Desculpa, eu tô falando, no fim, eu estou na sequência que você falou, né? Como você me apresentou, e eu fiquei assim, nossa, tanta coisa que você me falou, que fiquei lembrando da minha vida aqui, né? Ao mesmo tempo, lembrando, né? Bom para te conhecer. Eu tenho 66 anos, né? Eu sou aposentado já. E durante a minha vida toda eu me dediquei à área de logística internacional, né? Então eu comecei a trabalhar na indústria química e logo em seguida saí da área química mesmo, né? Que eu trabalhava dentro dos laboratórios com análises químicas, coisas muito importantes, e aí passei para a área comercial. Então a minha vida toda eu trabalhei em logística internacional e hoje, depois, isso é só para completar aquilo que você estava falando do lado meu profissional, né? Então, eu estava falando que hoje, quando eu cheguei a 15, 16 anos na Amor Exigente, eu penso nos outros pais que a gente recebe e eu imagino como seria maravilhoso que quando a gente decidisse ter um filho ou quando a gente decidisse casar, nós tivéssemos, não diria um curso, né? Porque o curso de noivos existe, mas que esse curso fosse um curso que você realmente quisesse aprender a compartilhar sentimentos, aprender a compartilhar situações, criar zonas de desconforto para poder crescer. E eu acho que é isso que eu acabei enfrentando depois que eu tive o problema da própria dependência química na minha casa. Eu sempre fui uma pessoa muito facilitadora, talvez até porque o meu perfil também é um perfil que é oriundo da facilitação. Eu sou filho único, meu pai morreu quando eu tinha 10, 11 anos, e minha mãe, por mais rígida que ela fosse, ela tinha aquela tendência de me ajudar, né, nas coisas, facilitar. Então, quando eu entrei no processo de ser pai, eu não achava estranho algumas situações que eu enfrentava como pai, né? Então, a gente vai sendo facilitador naturalmente. E isso é só um parênteses, né, que já que nós estamos falando de comportamentos, né, transformar vícios em virtudes. Eu tinha um grande amigo, quando eu trabalhava na indústria química, que trabalhava na Ródia, era o Aguinaldo, e quando a gente pegava carona um com o outro de manhã, ele falava, desculpa, Ronaldo, eu atrasei, que meu filho ficou fazendo a cama antes de ir para a escola. Eu falei, mas teu filho tem quantos anos, Aguinaldo? Ele falou, tem 11 anos. Mas como? Ele faz a cama? Ele faz a cama. Meus filhos fazem a cama antes de trabalhar. Eu não sei se fazem bem feito, mas eles fazem a cama. E hoje eu entendo o que é esse trabalho de limites que muitas famílias começam nesse momento, né, de dar a responsabilidade de criar limites, que a gente
muitas vezes não acredita nisso, não entende isso, e que isso faz toda a diferença. Obviamente, não é por causa disso que aconteceu o que aconteceu. Eu acredito muito que tudo tem uma razão, né? No caso particular, eu tenho 2 filhos e eles tiveram a mesma linha de criação, educação, tal, e um escolheu uma coisa, outro escolheu outra coisa. Então, são escolhas que acontecem na vida das Com pessoas, certeza. né? Mas em que momento de sobriedade familiar eu me encontro para não enxergar desvios que vão acontecendo? E é isso que muitas vezes eu me pergunto ou tento trazer para reflexão quando a gente recebe uma família que está começando agora ou uma pessoa que casou agora e quer perguntar alguma coisa. É que é se manter atento em todas as atitudes do seu filho, porque todas elas têm algum sentido. E não o sentido que você quer que seja, mas o sentido que aquele momento representa. Então, nós pais do passado, né? Meu pai e minha mãe, quando falavam sim, não, acabou, eu respeitava aí, com certeza. Então, mas a nova juventude, ela quer ouvir, ela quer questionar. E a gente não era muito preparado, eu não era muito preparado para isso. Então, para não ter muita encheção de saco, a palavra, desculpa, seria essa, a coisa ia rolando, e muitas coisas rolavam de forma inadequada, porque talvez eu não assumi uma postura mais adequada. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foram durante esses 15 anos, né, que eu tive a oportunidade, de 16 anos, vou fazer esse ano que eu tive a oportunidade, eu enfrentei toda essa dificuldade. Eu hoje tenho a alegria de ter o meu filho com 8 anos na sobriedade e crescendo, né? É uma evolução diária, as coisas acontecem assim como a gente evolui diariamente. As pessoas que estão nesse processo e superam, elas são mais importantes do ponto de vista da vitória do que a gente pode imaginar. Então, passado esse período, né, de vida, né, eu hoje posso dizer que eu tenho realmente uma bagagem diferenciada, porque também eu tive a oportunidade rica, graças a uma pessoa que vocês conhecem e que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, que é o Miguel Tortorelli. Miguel Tortorelli, ele, além de ser um grande líder do Amor Exigente, ele é uma pessoa que tem uma visão de políticas públicas muito forte, e ele me convidou para trabalhar na prefeitura. E eu trabalhei com ele na coordenação de políticas públicas do município e consegui enxergar coisas que eu não imaginava entrando dentro da Cracolândia, entendendo o que é essa situação perante as famílias. Porque vocês, eu e outras famílias do Amor Exigente são pessoas de classe média alta, né? Mas ali é o povo. Ali são aquelas mães que dão a vida delas para tirar o filho daquele lugar e não tiram. São as pessoas que vendem a casa, de repente, para tirar, sabe? É um sofrimento muito grande e que nessa situação eu penso como é importante a gente trazer o Amor Exigente para esses lugares. Tanto que nós tivemos uma oportunidade fazendo lá no Cratório também o Amor Exigente, né? Bom, eu estou fazendo histórica aqui, não sei, depois eu estou viajando, vocês me desculpem. Mas é que é muito lindo isso que a gente faz. E para terminar, né? São informações que são muito valiosas para nós, né? Porque às vezes a gente acha que o Amor Exigente não está trabalhando, que não está funcionando, e ele funciona, né? Funciona. Isso é muito E eu bom, vou te muito dizer valioso. mais uma coisa que não está no meu currículo ali, por coincidência, é uma questão até, e é suprapartidário, por favor, é uma situação que não tem a ver, é governo, mas não é governo assim. Eu e o Miguel fazemos parte de um conselho federal, que é um conselho Conselho Nacional do Voluntariado. E nós estamos trabalhando no Programa Nacional de Voluntariado. É um programa que existe no governo federal, que estava parado, e nós estamos resgatando para trabalhar. Que maravilha! Essa é uma informação muito valiosa para nós. É o que chama Programa Nacional de Voluntariado. Está em andamento, muito forte, e eu acho que ele tem um valor muito grande justamente porque ele trabalha não só a capacitação, mas a validação das pessoas que têm o perfil voluntário. Por exemplo, né, vou dar um exemplo, imagina que, de repente, pessoas que trabalham, às vezes, da parte da manhã no seu trabalho e à tarde resolvem fazer o voluntariado, essas pessoas
tendo um programa definido, vão poder usar essas horas até para ser uma aposentadoria. Então, tem um monte de coisas que a gente pode trabalhar em função do voluntariado, validar o voluntariado, que é tão importante, né? Que é uma coisa, é um trabalho tão maravilhoso, né? E é Então, tão escasso, né? e isso é o amor exigente que está lá dentro. A gente tem um trabalho muito forte. É que às vezes não aparece na hora ali, né? Mas o amor exigente, Mas além que de ser um bom, a gente programa. fica muito feliz, né, de ter você e o Miguel lá batalhando por isso, né? A gente fica muito contente de fazer parte dessa família que a gente É uma já família, adotou como nossa, né? com certeza, há muito tempo. Tanto é que eu costumo dizer que mesmo que na minha casa exista uma sobriedade maior, que haja já esse processo de 8 anos, eu preciso ir ao Amor Exigente. Faz parte da minha vida estar toda semana junto das pessoas, ouvindo partilhas, ajudando de alguma forma, né, com as pessoas. E isso enriquece muito. É engraçado que às vezes tem pessoas que não entendem o voluntariado no sentido de como que você consegue estar em reuniões semanalmente, escutando histórias, né, dramáticas, mas isso é tão enriquecedor para a gente. Isso aqui, a parte, né, nós estamos até fugindo um pouco do assunto, mas Não, tão então, tá certo, é importante. virtude. Isso é uma virtude que nós temos que transformar. Então, e é tão importante porque você vê o crescimento das pessoas, não é? Isso que é assim, enriquecedor para a gente e nos dá tanta vontade de estar sempre voltando, não é? Porque você vê o crescimento individual e como o amor exigente realmente funciona na vida das pessoas e das famílias, né? Mas tá, então você está com a palavra aí, Ronaldo. Tá bom. Olha, eu queria fazer uma coisa, antes de mais nada. Não sei se vocês conseguem ver esse livro. Sim, sim. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Não, eu queria, de cara, trazer esse livro para todos que estão assistindo. Eu vou colocar o título no bate-papo. Do André Comte Sponville. Na verdade, como livro em si, eu acho que a beleza dele está no tratamento de cada virtude, porque são várias virtudes que às vezes a gente não se atém. E são virtudes que estão no nosso dia a dia, sabe? E eu aprendi com esse livro, na verdade, foi feito um trabalho, talvez não tenha, vocês não lembrem, mas nós fizemos, eu e Luiz Fernando, como é que fala? Um encontro no Soltanier falando sobre virtudes. E nós usamos esse livro nessa reunião. Foi muito forte. Porque, e voltando nesse trabalho, por que a gente insiste, vamos dizer assim, em estar juntos? Porque é transformar da dificuldade à felicidade, né? A gente tem que lembrar que a vida da gente é uma eterna dificuldade. Eu gosto muito de umas mudando, não estou mudando, é que nós estamos conversando, mas eu gosto muito de uma observação que me ensinaram. As pessoas acham que a vida é uma linha reta, né? Eu quero estar tranquilo, eu quero estar tranquilo. E, na verdade, a vida da gente é um contínuo desafio. É altos e baixos o tempo todo. E, uma vez discutindo isso com uma pessoa, ela me deu uma figura de linguagem muito interessante. Ela falou assim, imagina como é que é o seu cardiograma, né? Eletrocardiograma. Você está vivo e ele está fazendo assim, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo, e você está vivo. Quando é que ele fica tranquilo? Quando você morreu. Então, não tem isso. A tua vida é um eterno desafiar, é eterno altos e baixos. Acorda, levanta, dorme. Você não sabe como você vai estar, mas você tem que estar uma forte espiritualidade para, dentro dessa introspecção, estar pronto para dar um passo para frente. Então, quando nós conversamos sobre o que fazer, eu pensei nesse tema que foi uma parte do que foi apresentado, como eu estava falando, pelo Luiz Fernando e eu, e outras pessoas, vários voluntários, que cada um assumiu uma virtude, para falar um pouco disso, né? Do comportamento. Na verdade, eu acho que todos nós que somos do Amor Exigente sabemos que quando a gente faz um trabalho olhando para os princípios básicos e éticos, não existe a palavra droga em nenhum deles. Não existe a palavra droga.
nós estamos ali trabalhando essencialmente os comportamentos. E é através desse comportamento que a gente provê, né, esse momento de revolução humana para que nós nos tornemos cada vez melhor. Então, é um eterno recomeçar, diariamente, é um eterno recomeçar. E quando a gente pensa, como eu estava falando, na parte de comportamento, eu pensei muito no que a gente pode trazer para conversar aqui. Então, quais são as dificuldades? As dificuldades são estas. E o que nós podemos transformar essas dificuldades para criar valor na nossa vida? Então, eu entendi que seria transformar vício em virtude. Então, vamos começar a nossa palestra, que eu espero não seja chata. Vamos lá. Então, o que eu queria trazer para vocês agora aqui, né, lembrar exatamente... Né, opa, deixa eu entrar aqui. Lembrar que, para as pessoas que não conhecem o Amor Exigente, que tenham entrado aqui, não façam parte... Aqui não dá para perguntar quem está aqui pela primeira vez, mas eu gosto sempre de dizer que o Amor Exigente... Dá para perguntar? Mas tem pessoas de primeira vez ali no grupo? Tem alguém de primeira vez? Eu vou saber já e eu te falo. O pessoal vai me contar aqui no chat e eu já te falo. Olha, tem a minha querida Flávia Dambruscas aqui também, daqui do grupo de São Paulo. Muito obrigado pela Fátima. Fátima. Que bom. Tem o pessoal de Caraguatatuba. Ai, que bom, que bom. Araxá, Minas Gerais. Muito bom. A Sandra chegando. Bom, eu quando olho para esse logo, eu sempre gosto de começar de uma forma curta, dizendo: Amor Exigente é um grupo de auto e muita ajuda, né? É aquele programa de qualidade de vida que transforma vidas. Transforma vidas através de um estudo simples dos programas, dos princípios básicos de comportamento. Não existe nada de segredo ali. Como a dona Mara fala sempre, isso aqui é muito simples trabalhar. A gente tem que transformar ele e deixar ele simples, né? Princípios básicos, princípios éticos, trabalhar a sua responsabilidade social, que é a presença nos grupos e aquele ato de amor, de ouvir as pessoas, conversar, orientar, e a espiritualidade, uma espiritualidade pluralista. Eu sou budista, me converti há 8 anos, né? Eu era católico, mas por uma questão assim espiritual, eu encontrei no budismo a continuidade de tudo de bom que o catolicismo me trouxe. Mas o que importa não é a minha religião. O que importa é o que eu faço da minha religião, né? O que eu trago da minha religião. Então, é isso que eu costumo lembrar sempre às pessoas, que o Amor Exigente é um grupo tão especial, é um grupo de acolhimento, é um grupo que está sempre pronto a te ouvir, a te acolher, sem juízo de valor, porque ele acredita que essa revolução que a gente tem que fazer na vida da gente só vai acontecer se formos juntos, porque juntos somos muito mais fortes. E para falar de comportamento... Nós temos pessoas de primeira vez, sim, viu? Tem pessoas de primeira vez, tá? Então eu vou só falar mais uma coisa para vocês, que é importante. A fundação do Amor Exigente foi feita pelo Padre Haroldo, há 36 anos atrás, né? Um jesuíta maravilhoso, um jesuíta texano, um homem que faleceu ano passado, né? Com 100 anos, né? Indo para 101 anos já. É uma pessoa que... uma sobriedade mental é até assustadora, né? Com 99 anos, 100 anos ele estava escrevendo ainda, né? E logo em seguida, alguns anos depois, ele trouxe a dona Mara Menezes, que, vamos dizer assim, renovou, né, aquilo que já estava sendo criado por ele, transformou, né, trouxe uma vida nova, uma cara nova, nacionalizou o Amor Exigente para esse programa maravilhoso que está no Brasil inteiro, no Uruguai, na Argentina, tem um braço nos Estados Unidos, em Orlando, um braço em Israel e um braço na Itália. Um programa maravilhoso, voluntários queridos que sempre estão disponíveis para ouvir as pessoas e ajudá-las a encontrar o seu caminho, né? E eu, pensando nesses comportamentos, no comportamento, como é que a gente trata o comportamento, eu achei esse filme do Porta dos Fundos, que eu queria passar para vocês para conversar um pouco, para começar a esquentar. Vamos lá. Chama Amiga Não Julga. É muito legal. Vamos ver se dá para ouvir essa agora, né? Ai, gente, eu sou uma pessoa péssima. O que foi?
Ó, eu garanto que eu sou uma pessoa que tem uma potência. Não, você não é mesmo. Ó, te contar uma história. Tem um vizinho que é um porre, um saco, né? Desde que fica fazendo barulho de madrugada, eu tenho certeza que é de implicância comigo. Aí sabe o que eu fiz? Acordei hoje 8 da manhã. Aí fui lá, coloquei um CD do Fala Mansa. Lembra do Fala Mansa? Aquele do... Eu tô indo à toa. No último volume vim trabalhar. Maravilhosa. Deve estar lá rolando até agora. Louca. Cara, você é péssimo. Gente, péssima, pelo amor de Deus. A Lei do Silêncio termina 8 da manhã. Desculpa aí. Agora, o que eu fiz é bizarro. Eu criei um perfil fake, tá? Pra ficar trollando a atual do meu ex no Instagram. Para, mentira. Muito ruim. Mas e aí? Não, e aí que eu fico o dia inteiro lá, né? Tornozelo grosso, tá gorda, short e bota, não ornou. Gente, tá caraca, cafona. Juliana, que escrota, mas arrasou. Quem nunca, né? Quem nunca, né, na Quem verdade. nunca? Gente, e eu que roubo? Oi? Não, que eu roubo, né? Eu faço assim, eu pego coisas que eu não preciso das pessoas, só pra elas não terem mais aquela coisa que elas gostavam muito. Você faz isso? A gente vai dizer que ninguém nunca roubou um mendigo à noite na rua. Peraí, Michele, você rouba coisa de mendigo? A única coisa que eles têm, né, no caso, uma manta, uma vasilha de comida. Exatamente. E eles ficam desesperados. Gente, é por isso que não pode. E é por isso que é engraçado. Michele, você é meio louca. Eu sei, cara, eu sou muito louca. Não, desculpa, não tô falando, amiga, você é muito louca. Não, é que você é louca. Você é uma pessoa desequilibrada. Ah, vem as moralistas. Vai dizer que vocês não roubam a caixinha do pessoal do almoxarifado. Ah, para, gente, da academia, vocês roubam. Não, né? Gente, aquelas meninas estão ali pra ficar vigiando a nossa bolsa, ponto. Aquela caixinha serve pra quê? Pra roubar. O dinheiro é delas, Michele. Cara, eles já recebem salário. Eles recebem fundo de garantia, FGTS, no 13º salário, ovo de Páscoa na Páscoa. Quer dizer, aquela caixinha ali é pra roubar, gente. Cara, isso é muito errado. Ah, tá bom, mas se envolver com a milícia pra matar a gente que tá falando mal da gente na internet também é muito errado. Só que todo mundo faz, ninguém fala nada. Você faz isso? Michele, você é uma pessoa podre. Uou, desculpa eu. Eu não sabia que eu estava falando com a comissão de ética. Valeu, Joaquim Barbosa. Olha só, Michele, você tem que entender que tudo tem limite. E até onde vai, então, essa história de politicamente correto? Os trapalhões faziam piada com preto pra criança e podia, tudo bem, muito divertido. Agora basta o quê? Dar um soco, um tapa na cara de uma velha na rua que já vem uma sirene soando do lado. Você dá soco e tapa em cara de velha na rua? Gente, amiga não julga. Sou eu, tá? Falei aquelas coisas no Instagram. Mas você é linda, é tudo mentira. É tudo Oi, vizinho, mentira. seu lindo. É recalque Tudo bem? meu. É Olha recalque, só, um problema vizinha, meu. colocou Você Fala é Mansa linda, aí. seu Eu tornozelo queria te não dizer é que eu grosso. tenho uma chave tá? reserva No que máximo, tá o embaixo seu do pé é um tapete, pouco. assim. Por que eu quis colocar esse vídeo, né? O Porta dos Fundos é sempre na sua irreverência, ele mostra algumas coisas. Primeiro, é o lance do julgamento, né? O que a gente enxerga muito, porque eu vou voltar agora para os nossos grupos de apoio, né? Muitas vezes a gente ouve uma partilha, ouve algum comentário e não se atém que aquilo é o sentimento da pessoa. Tudo bem, mas você está sempre julgando, né? Por outro lado, considerando que a gente trabalha com a ética acima de tudo, muitas vezes nós vemos atitudes éticas totalmente erradas, equivocadas, e a gente não toma uma atitude perante elas. Esse comportamento é um comportamento até chega a ser vicioso. Você vê que as duas meninas estavam fazendo coisas erradas. A outra deixou o som ligado para incomodar o vizinho e estavam rindo. Aí a outra fez um perfil fake para gozar da namorada do outro. E elas estavam achando tudo engraçadinho. Quando a outra veio com um assunto que para elas chocava, elas se indispuseram com elas. Por quê? Porque, na verdade, o tratamento da ética e de valores é sempre muito dúbio para algumas pessoas, quando, na verdade, não deveria ser. Tudo que elas fizeram estava errado. E o amiga não julga, que ela fala no final, na verdade, é o que muitas vezes nós fazemos dentro de casa para justificar que não se tome uma atitude um contra o outro, ou que não se tome uma atitude perante aquela situação. Então, trabalhar comportamento é sempre muito delicado. E quando eu trouxe a ideia do comportamento, é pensar nisso. Nós sempre pensamos num comportamento droga, quando, na verdade, a droga do comportamento é que gera todas essas situações. Quando a gente olha para os princípios básicos e pensa em cada um deles, na etapa de sequencial, a droga do comportamento da gente perante aquele princípio mostra o que a gente poderia fazer de
de ter uma atitude mais equilibrada, entendeu? Não é que o comportamento não é a droga, é a droga do comportamento, é a maneira como eu trato, é a maneira como eu me conduzo no processo. E aí, quando a gente fala de transformar vícios em virtudes, é justamente aí que a gente precisa trabalhar. Muitas vezes a gente vai no grupo querendo fazer alguma mudança que a gente aprendeu, entendeu o que eu preciso fazer aqui e tal, mas a gente vê alguns sentimentos que bloqueiam, né? A gente sabe disso. Aliás, o quinto princípio, quando fala da culpa, é o medo, né? E qual é a diferença desse vício que nos incomoda? Então, vamos lá. Se o cara tem medo, que é o vício, a virtude que ele tem que desenvolver é a coragem, né? Se ele trabalha com descaso, ou seja, muitas pessoas chegam no grupo sem autocuidado, né? O Neubi, já que você falou do Neubi, Suzana, o professor Neubi falava que as mulheres chegam com cabelo tricolor. E ele falava isso, elas tinham cabelo tricolor. Por quê? Elas não se cuidam. Então, total descaso, né? Esse vício do descaso. Outra coisa também, né? Outro vício muito comum nos trabalhos do amor exigente, ou nos trabalhos dos grupos de apoio, é a impetuosidade, né? Você aprende que você tem que fazer uma transformação, você conheceu quais eram os caminhos que você deveria traçar, e você já sai fazendo. Mas você sai fazendo seu planejamento, você sai fazendo sem uma meta clara. Falou que você tinha que fazer, você sai fazendo. Então, essa impetuosidade você tem que transformar em prudência. Esse lado da culpa, que transforma em justiça, é porque você avalia se aquele sentimento teu de culpa é correto ou não, porque, na verdade, existe uma justiça de você atuar daquela maneira, quando você diz um não, quando você define um limite. Então, todos esses... Ingratidão. A ingratidão, obviamente, que a virtude da ingratidão é a gratidão, né? É uma situação muito clara que a gente encontra nos familiares. É o sentimento mais comum, é o sentimento da ingratidão. É o sentimento de de dizer que o outro é culpado e você mostra a tua total ingratidão perante aquela situação. E, obviamente, eu entendo isso também hoje, que a temperança é uma dessas virtudes que ajuda muito a gente no processo do amor exigente. Porque, sendo ela a diferença, né, o oposto do desequilíbrio, que é como a gente chega, eu acho que você partir com um trabalho de reconhecimento, introspecção. Eu sempre avalio, de tudo isso aí que eu estou falando, penso nos 6 primeiros princípios. Os 6 primeiros princípios, eles são clássicos para que a gente faça uma profunda introspecção na vida da gente. Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E nesse trabalho de introspecção, eu vou descobrir a minha autoestima, eu vou descobrir o meu sentido de justiça, eu vou sentir a minha temperança, o meu caminho de temperança, vou descobrir que eu tenho que ter mais prudência, que é claro que muitas vezes eu tenho que tomar uma atitude, mas de que maneira eu tenho que tomar, né? E a coisa que eu mais aprendi, eu tenho que ter extrema gratidão, porque eu estando vivo, eu posso fazer cada dia melhor, cada dia um novo dia. Então, transformar vícios em virtudes é uma dessas situações que me chamam muito para fazer essa mudança que a gente encontra dentro do processo da codependência, ou dentro do processo desse desequilíbrio familiar, né, que a gente se encontra. Quais atitudes negativas nos prejudicam em nossa evolução pessoal? Quando a gente começa a analisar os princípios do amor exigente, a gente tem uma tendência, claro, de negação, né? A gente não quer entrar na realidade daquele processo. Mas de que maneira eu vou descobrir aonde eu posso evoluir? Claro que é reforçando as coisas boas que eu faço, mas tentar avaliar, dentro desses vícios que eu possuo, quais atitudes negativas que prejudicam na minha evolução pessoal. Existem atitudes claras que eu estou fazendo ali que está prejudicando a minha evolução. Uma outra coisa que é importante
é entender que nada muda se eu não mudar. Então, quais comportamentos eu preciso mudar para que essa mudança aconteça, né? E como mudar? E é nesse momento que eu tenho certeza que o grupo de apoio é um dos maiores instrumentos, né? Quando a gente pode compartilhar a nossa experiência com o outro, quando a gente mostra, olha, eu tentei fazer isso, não consegui, talvez eu tivesse feito de uma maneira errada, e as coisas vão andando, mas se eu já sei qual é a mudança que eu tenho que ter, né? Como mudar? Vai estar justamente na partilha que eu vou fazer, no retorno que eu vou entender. Porque também, vamos ver, tem gente que muda na primeira vez e acerta, né? Nós temos vários exemplos. Mas eu, particularmente, continuo errando em muitas coisas e lutando para que a minha mudança seja melhor amanhã, né? Mas quais são os comportamentos que eu já entendi quais são esses comportamentos, né? Como mudar eles? Outra coisa que é muito importante é a parte de metas, né? Quais as metas e objetivos claros a definir para promover mudanças. Muitas vezes a gente descobre, né, que a gente vai fazer a mudança, sabe que tem que fazer a mudança, mas cria uma meta que não tem nada a ver com aquela mudança. E nisso me chama uma atenção uma coisa muito interessante, né? As metas, elas não são muitas vezes tratadas com o carinho e vamos dizer assim, com a justiça que ela deveria ser tratada. Verdade, Muitas pessoas não... as metas são a última coisa que o pessoal quer trabalhar, né? Não, e a gente sempre deixa, eu digo a gente porque eu também faço isso ainda até hoje, a gente deixa sempre a meta para o final. Vamos ver quais são as metas agora. Quer dizer, aquele momento já foi, ninguém está ouvindo mais nada. Mas é tão importante que a gente, pessoalmente, possa definir quais são as minhas metas, qual é o meu objetivo e qual a minha meta. E definir claramente isso, porque essa meta e esse objetivo, quer dizer, o objetivo tem a ver com a mudança que você propôs. Mas as metas, elas são aquele momento rápido, né? A meta tem que ser meta curta, meta palpável, para que você possa perceber a tua evolução. Eu sempre brinco naquela, e é muito claro para mim, né? O cara chega e quer, eu quero comprar um carro, mas ele não está nem trabalhando, né? Quer dizer, a meta inicial dele é arrumar um trabalho, manter esse trabalho por um período, juntar um dinheiro e aí comprar um carro. Mas a meta dele é comprar um carro, ele não sabe como, ele quer comprar um carro. E aí ele se frustra, porque a meta dele não foi clara. E isso acontece com a gente, né? Infelizmente, por um lado, e muitas vezes acontece, as metas acabam sendo assim, hoje eu vou ler o livro. Qual a meta dessa semana? Eu vou ler o livro. Não diz qual é a página, não diz quantas páginas, não diz... Então, a gente precisa ter um trabalho muito mais forte nas metas, nos grupos. A gente tenta fazer isso muito forte no nosso grupo Cidade Ademar. Promover mudanças no comportamento com objetivos e metas claras, como eu falei antes. Mas como anda a nossa autoestima? Porque a autoestima, que é justamente esse lado que é uma virtude oposta desse descuido que a gente tem, se nós não estamos com uma autoestima fortalecida, se nós estamos sem ligar para nós, não adianta ter metas claras, não adianta ter objetivo, e não adianta imaginar que a sua mudança vai acontecer se você não está bem com você mesmo. Então, eu sempre acabo voltando para aquela importância da espiritualidade, né? Se a pessoa tem uma espiritualidade forte, se ela tem uma habilidade de diálogo, tudo fica mais fácil para resgatar a autoestima. E aqui, para mim, fica justamente o fechamento. O Amor Exigente é um programa de reeducação familiar que trabalha o comportamento na sua essência, que está sem o acento lá, mas tem acento. Trabalha o comportamento na sua essência. Então, como trabalhar comportamento? Né? Como mudar? Como trabalhar esses vícios, transformá-los em virtudes? Eu gosto muito desse texto que eu vou passar agora, que inclusive é da dona Mara Menezes, porque ela fala muito num processo que tem tudo a ver para mim, né? Nesses comportamentos que a gente vive, na mudança dos vícios e virtudes, está ligado claramente aos nossos princípios éticos. Nossos princípios éticos têm um valor muito forte nesse trabalho dos vícios e trabalhar virtudes. E ela fala, em 94, por que estava tão preocupado em 94, né?
em trabalhar os princípios básicos, éticos, espiritualidade e responsabilidade, mas principalmente aí olhando para o ético, que foi na época a introdução. Que ela fala isso que para mim tem tudo a ver. Quando nós estamos no amor exigente, nós estamos trabalhando a formação do cidadão, a mudança, né? Eu entro lá destruído como ser humano, sem saber o que está acontecendo comigo, perdido nos meus valores, perdido na minha maneira de ser como pai, como mãe, como filho, e eu vou ali para fazer uma reconstrução, né? E por que essa reconstrução? Porque existe um relacionamento humano que foi destruído, né? Aquela casa quando perde o sentido, quando ela se destrói no sentido do desequilíbrio da relação ali, é uma crise de confiança no relacionamento. Nós não sabemos mais como nos relacionar. Quando eu digo, não é só a dependência química, né? A gente sabe que qualquer tipo de compulsão que existe dentro de uma casa, aquelas pessoas que não conseguem parar de comer, pessoas que não conseguem parar de fumar, qualquer tipo de comportamento desse tipo, ele gera um movimento difícil de relacionamento entre as pessoas, que um começa a cobrar o outro, começa a dizer coisas do outro, exigir mais do outro. Então, essa crise de confiança do relacionamento, existe essa reconstrução que tem a ver com as virtudes que a gente vai desenvolver. Então, viver o programa Amor Exigente é justamente nesse lado. Ser do amor exigente é viver esses valores de integridade moral e ética, que tem a ver com comportamento. Então, mudar comportamentos, trazer virtudes, tem a ver com viver esses valores de integridade moral e ética. E talvez seja isso de mais importante que a gente acaba trabalhando, né, quando a gente vai ao AE. Muitas vezes, claro, a gente trabalha muito a gente fala muito do princípio básico, discute o princípio básico, e muitas vezes não dá muita atenção para os princípios éticos. E eu costumo fazer um exercício, e já fazia isso com o Luiz Fernando também, de pensar do princípio ético, quais os princípios básicos que têm afinidade com aquilo. Porque um se relaciona com o outro. Porque existem valores de integridade moral e ética em cada princípio básico. Porque eles têm a ver com o comportamento que eu vou ter para cumprir o meu princípio básico. Então, o princípio básico, tudo bem, ele dá um norte, mas ele tem a ver com a tua postura perante a tua integridade como ser humano, se é moral, ética, para fazer cumprir aquele princípio básico, né? Se você sente culpa perante uma situação, é porque a justiça não está clara para você naquele momento. Isso é uma coisa muito simples, porque quando você sente que há um senso de justiça, você não sente culpa. Quando você diz um não numa situação e você sabe que aquilo é correto, você não se sente culpado. Mas por que você não se sente culpado muitas vezes? Porque o sentimento de justiça não está claro. Por que as pessoas, em algum momento, como um daqueles outros princípios, falam assim, daquele sentimento, vamos dizer aqui, só voltar uma coisa aqui para pegar o... Aqui. Por que a pessoa tem desequilíbrio, né? Por que ela se sente desequilibrada? Desculpa, está voltando ainda, né? Por que ela se sente desequilibrada no processo que ela vai do amor exigente, né? Quando ela está conversando, fazendo uma partilha e ela se sente acuada, o que está acontecendo ali naquele momento, né? Por que você, quando vai conversar com o seu filho, com a sua esposa, sobre aquela situação, você não se sente equilibrado? Está te faltando o quê? Está te faltando a temperança. E esse trabalho todo acontece de forma natural. Todas essas virtudes, elas vão migrando, elas vão crescendo naturalmente. Eu vou voltar rápido lá. À medida que você vai andando no programa do amor exigente. Então, trabalhar, como a gente fala, né? Trabalhar esses valores de integridade moral e ética dentro do programa do amor exigente é muito importante. E a gente tem que acreditar que isso não é uma coisa que acontece por acaso, é natural dentro de um estudo que você vai fazer, né? Eu queria fazer uma definição aqui para nós entendermos, né, que é isso, definir cidadania, né? Cidadania, que é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Isso é uma definição comum.
Mas não é isso que a gente busca também dentro desse estado da nossa casa, né? Nós trabalhamos a cidadania dentro da nossa casa. É a praticar direitos e deveres da gente dentro daquele estado. O estado é a nossa casa. Nós temos que entender a razão de ser cidadãos dentro da nossa própria casa, com direitos e deveres. O Cortella fala que cidadania é a ação da vida em sociedade. Eu sempre penso, né, trabalho aqui, a sociedade como a nossa sociedade e a nossa família, né? Primeiro, lembra? A gente faz um estudo, né? Princípio básico eu, princípio básico a família e princípio básico a sociedade. No nosso caso, essa ação da vida na sociedade e na sociedade familiar, né? Como é que eu respeito os meus princípios, como a ONU fala, meus direitos e deveres dentro daquela sociedade? Como é que eu posso ter essa visão sem praticar o meu lado ético, colocando dentro dos princípios básicos? Dona Mara, querida, Sem querer fala... controlar o outro. Sem querer controlar o outro. Se os limites e deveres estiverem claros, vai ficar mais simples, mas nunca estão para um e para outro. A Dona Mara fala que ética é uma ciência que estuda os deveres do cidadão com todo mundo, né? Esse estudo do amor exigente contínuo é essa ciência, são os deveres que nós temos com todos, dentro de direitos e limites pré-estabelecidos. E ela fala que ética é igual à etiqueta da vida. É muito lindo. É difícil, né, praticar ética em casa quando hoje em dia os jovens têm ídolos que muitas vezes não praticam a ética, né, através das mídias sociais, né, Ronaldo? Com certeza. E é nesse momento que uma família funcional, onde existam claramente as situações de limites, podem fazer valer. Aquela história do aqui em casa, existe toda uma situação de sobriedade, de funcionalidade. Se essas pessoas têm essa visão e você os idolatra, tudo bem, mas aqui em casa a linha é outra. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, na tentativa de querer estar juntos com eles, a gente abre mão desses valores e começa a querer entender o que eles querem dizer no sentido de aplicar. Não, eu acho que eu nunca deixo de querer entender o que o cara fala. Eu acho que até um respeito que eu posso ter pelo meu filho ou pela minha filha é ouvir o que eles pensam disso e daquilo, mas o meu valor, a minha ética perante uma situação tem que ser muito clara. E se ela está clara dentro da minha casa, ela acaba tendo a chance de se sobrepor ao valor que venha de fora. Ele pode ter esse valor e pode ter isso considerado, mas aquela história, dentro da minha casa, né, a regra é minha, né? Então, esse princípio, né, essa ética da vida é referente à minha casa, né? Mas o que você falou é perfeito. Porque hoje, dentro do amor exigente é que a gente acaba resgatando isso, porque normalmente passa batido, não é? Você não observa, os pais não observam isso, porque vai naquela onda, porque todo mundo tem o seu youtuber predileto, tem aquele que você segue no Instagram, né? Uma modelo, sei lá, uma pessoa, um influencer, né? E acaba que você entra nessa onda, os pais entram nessa onda também. Né? Mas é engraçado você está falando, e isso tem a ver para mim também, um trabalho muito antigo que nós fizemos sobre gerações, né? E a nova geração, essa geração Z, ela tem uma tendência de compreender melhor essa situação. Eu diria que a geração Y, que é mais afeita a desafiar dessa maneira. Uma geração mais nova, que é até uma geração digital, ela tem conseguido ter consciência mais de espaços. Mas, de qualquer maneira, você está absolutamente certo, né, Tânia? A gente tem claramente a influência, principalmente das mídias digitais, fazendo a mudança dos nossos jovens. Eu vejo isso pelo meu neto mesmo, que adora assistir alguns vídeos de YouTube, e a gente está sempre atento, né? Claro, mas privar também é uma chance de chamar o cara para querer cada vez olhar mais, né? O que deve, sim, é tentar entender o que ele está assistindo para poder conversar com a pessoa sobre aquilo que ele está assistindo, né?
E eu sempre considerei uma das coisas que aprendi também na Amor Exigente, e vejo muitos pais que, na hora que eles encontram a primeira dificuldade, numa situação, até o tipo, o filho chega para o pai e fala: "Ó, estou usando maconha", e o pai vai dar uma surra nele, em vez de tentar entender o que aconteceu, por que você está usando maconha, e vamos conversar. E eu acho que isso tem a ver com essa postura de virtude que a gente desenvolva para dar escuta. Não sei se você conheceu, que é daqui da nossa regional, que é do Amor Exigente há muitos anos, a Vera Fullen. A Vera Fullen, ela fez uma palestra uma vez para nós e é muito linda. Se vocês tiverem um dia a oportunidade, convidem para falar sobre a escuta. É só passar o contato dela para a gente, que eu já vou anotar agora. Para falar sobre a escuta, porque é muito forte isso, Tânia. A gente não de todo esse trabalho que a gente faz comportamental, a nossa maior dificuldade é a da escuta, né? Porque a gente quer falar muito, né? Mas também tem pais que escutam demais, viu, Ronaldo? Porque muitos pais chegam no grupo e praticamente quase que convencidos pelos filhos que usam maconha, que a maconha não faz mal. Várias vezes nós já tivemos pais que chegaram, olha, mas ele fala, alega isso, alega aquilo, e a gente vê todo mundo fazendo o mesmo discurso, será que não faz mal mesmo? Quer dizer, a codependência é tanta que acaba escutando demais também, né? Então, e aí está, vamos dizer assim, a importância da pessoa se manter no grupo, para que ela vá agregando, ela vai crescendo de informação, porque na verdade o maior problema que existem é que os pais de hoje têm poucas informações e os garotos de hoje têm muita informação. Eles são capazes de dar aulas, como deram para mim também já muitas vezes, sobre um assunto, né? No caso da maconha, da droga, tal, eles sabem tudo delas, eles sabem tudo. E a gente está começando. E na ignorância da gente, o que a gente faz? Muitas vezes a gente recua e deixa correr a coisa, porque ele fala, não sei o que dizer. A gente acha que os pais precisam primeiro se orientar, né? Se informar, né? Se informar. Quando as pessoas chegam no nosso grupo, assim, né? É geral isso dentro do Amor Exigente. A gente percebe que a pessoa quer a porçãozinha mágica ali, né? Como que você fez na sua casa? Como que deu certo e tal? Aí você fala assim, você tem que estudar. A pessoa fala, não, credo, não quero. Né? E o filho tá lá estudando o tempo todo para convencer ele de que a maconha é legal, né? E ele tá caindo na do filho e continua. Quanto à relação das pessoas que entram no Amor Exigente, eu acho que eu também fui assim. Uma das coisas que nós temos que ter muita preocupação é que os grupos de apoio não sejam grupos de apoio no sentido de ficar com aquele cara segurando ele o tempo todo para que ele, tipo assim, eu estou te ouvindo, mas eu não estou de alguma forma exigindo que ele faça alguma mudança. É claro que existem pessoas que têm mais dificuldades, cada um tem o seu tempo, a gente tem que respeitar. Mas a gente tem que estar incentivando a pessoa o tempo todo para que ela tente caminhos novos para buscar essa felicidade que ela está buscando, entendeu? E, na verdade, o medo é um dos vícios que mais permeiam dentro do grupo, porque ou a pessoa tem medo de falar alguma coisa, de agir de alguma coisa, para que ele não vai me amar nunca mais, e coisas desse tipo vão fluindo. Então, o que nós temos que acreditar é que o programa ele deve empoderar as pessoas para que elas busquem a mudança, e não empoderá-las para que elas se sintam acolhidas apenas. E muitas vezes isso acontece, né? Sim, usa o grupo como um muro de lamentações, né? Vai lá, só conversa, fala, e não assimila o programa, e às vezes você fica meio que de mãos atadas, porque a pessoa só chega lá e despeja aquilo, não progride, né? E muitas vezes, e a gente sabe, né, Tânia, que muitas vezes, quando você recebe uma pessoa dessa para um grupo, para conversar, né? Eu vou só deixar aqui aberto, eu quero... Quando a gente recebe uma pessoa dessas para conversar,
e você começa a dar uma partilha para ela de uma situação que você teve que enfrentar, mas que mostra claramente que ela vai ter que fazer uma mudança, ou você começa, de uma certa forma, a cutucar ela para mudar, muitas pessoas deixam de ir ao grupo. Exatamente. Né? Então, a gente tem aquela preocupação. Eu não quero que ele deixe de ir ao grupo. Mas eu também não posso ficar satisfeito de perceber que ele não está crescendo, que ele não está entendendo. Então, a presença do grupo é muito importante na sobriedade desse tratamento também. Eu pus esse daqui porque eu acho que essa é uma das situações que acontecem muito quando a gente é obrigado a fazer alguma mudança. A gente deve, mas não quer. Por que a gente não quer? A gente deve fazer, eu devo fazer isso assim, assim, assado. Ah, mas eu não quero. Mas por que você não quer? Porque eu tenho medo disso, tá? Não, nessa daqui eu quero, mas eu não posso. Então, por que você não pode? O que nós temos que crescer? O que você precisa crescer da maneira de você ser? O que você precisa mudar? Né? Você não pode por quê? Porque eu não tenho competência, porque eu não tenho força, porque eu não tenho coragem. E até eu posso, mas não devo, né? Porque aí, de repente, você também já sabe que aquela situação, como diz o outro, né? A atitude vai gerar crise e você não vai ter condições de, no 8º princípio, controlar aquela crise. Então, você não deve. Você pode, mas não deve. Mas então, se você não deve, o que você tem que fazer para se empoderar, para poder se transformar numa pessoa melhor? Quando a gente olha, né, no trabalho que a gente faz, da ética pessoal, é transformação da minha virtude para me tornar mais poderoso e poder fazer a minha mudança pessoal. Só que os princípios, muitas vezes, não são olhados simplesmente como um todo, eles olham individualmente. E a gente precisa crescer nessas perguntas. A gente precisa olhar para essas perguntas de quero, mas não posso, devo, mas não quero, posso, mas não devo, e entender por que eu não posso dar o próximo passo. E aonde eu preciso mudar. Porque é só dessa maneira que a gente vai melhorar, ficar cada vez melhor. Como vai você cada vez melhor? Mas eu estou cada vez melhor? Ronaldo, mas é isso mesmo. Quando a família chega no grupo de amor exigente, normalmente ela vem pelo outro, né? Aí quando chega e vai perceber que vai ser trabalhado a pessoa que está aí, né? O amor exigente é feito para mim, você. Tanto que você pergunta, como vai você? Não fala como vão vocês, né? O mais importante é o individual. Então, nós somos as pessoas mais importantes que estão ali naquela sala. Aquele que chegou, enfim. E é tão difícil, porque aí a mudança requer de nós, né? Nós temos que mudar a nós mesmos. É que nem você falou, aí, né? Aí é meio difícil. Então, eu prefiro... Sabe? Aí você tem que ser perseverante, participar de grupos. Para quem está chegando aí pela primeira vez, você participando dos grupos, você vai entender tudo que o Ronaldo está falando. Né? Pela primeira vez, a gente sabe que é difícil isso, né? Porque é uma chuva de informações. E a gente sabe que tem que ser perseverante no grupo e fazer as nossas metas, que está toda essa mudança de comportamento, não é? É verdade. Por isso que essa reflexão que está também a ser alinhada diz assim, né? Se nós vamos no grupo, que nós estamos na dor, nós estamos no sofrimento, que nossa família é uma família desestruturada e que eu quero a alegria da minha família, eu quero ter paz da minha família, eu quero ter qualidade de vida, né? Tudo isso vai estar atrelado ao que eu quero, ao que eu devo e ao que eu posso fazer. Então, trabalhar essas perguntas tem a ver com aquele processo que eu vou fazendo de introspecção. Primeiro, o que eu quero. Pior de tudo é quando o que a gente quer é que o outro pare de usar droga, né? Eu quero que ele pare de usar droga, mas eu não posso querer o que ele tem que fazer, porque eu não mudo ele, eu mudo a mim. Então, o que eu quero? O que eu quero é mudar. Eu preciso mudar. Por que eu preciso mudar? Por que eu devo? Porque eu devo ter atitudes diferentes. E como eu posso fazer isso? Quando você falou para mim a resposta de tudo, Suzana. A gente vem no grupo, eu também vim assim, esperando, a gente fala aqui no Brasil, a pílula do Frei Galvão, né? Aqui em São Paulo tem a famosa pílula do Frei Galvão. Todo mundo quer a pílula do Frei Galvão.
que com essa pílula eu vou resolver todo o meu problema. Mas, na verdade, eu vou ter que ter atitudes para que essas situações se convertam. Então, o que eu quero? O que eu devo? O que eu posso fazer? Essa reflexão tem a ver... Aí eu fui embora do grupo acho que umas 6 vezes. Aí as 2 iam lá, puxavam minha orelha e falavam, volta. Lembrando que a pílula do Frei Galvão também não é só uma. Tem que fazer uma novena, a pílula do Frei Galvão é da minha terra, Guaratinguetá, então eu sei direitinho como é que toma. Tem que fazer a novena, tem que rezar, tem passo a passo também. Então agora eu vou responder, então, é justamente isso que eu ia te contar, sabe? Que eu também, coincidentemente, quando a minha filha Rebeca nasceu, eu e a Lúcia fomos buscar a famosa pílula do Frei Galvão. E, na verdade, a pílula do Frei Galvão, ela vem enroladinha num papel onde tem a novena, onde tem você tem que fazer a coisa. E é justamente isso que talvez traz para uma reflexão que eu queria trazer aqui com vocês. E não é uma crítica, né? É uma reflexão, a gente vem de uma cultura judaico-cristã muito forte, onde a gente coloca no outro tudo, né? Vou pedir a Deus, vou rezar a Deus, mas e você? Deus vai te dar a força, a energia, a espírito. É você que tem que fazer. Então, nós temos uma cultura de colocar no outro, peço para o outro faz. E quando você vai no amor exigente, você descobre que é você que vai ter que fazer, meu. Não adianta você pedir para o outro parar de fazer, é você que vai ter que fazer. Mas o que eu vou ter que fazer? Né? Isso, o que você vai ter que fazer, como você vai ter que fazer, você vai descobrir nesse processo de introspecção, conhecendo cada princípio, entendendo que você é gente, que você não tem culpa se você não consegue fazer bem feito. Né? E a beleza de tudo isso está em você ter humildade para entender que você falhou, que você podia errar, mas que você está pronto para fazer bem feito da próxima vez. Então, como eu posso fazer? Né? De que maneira eu devo fazer? É muito maravilhoso, né? É muito as virtudes para mim têm a ver com esse processo positivo da minha mudança das coisas difíceis que eu pratico. Eu quero trazer mais uma aqui, ó. A dona Mara fala que moral são essas regras, leis sociais que fazem parte de uma cultura de uma vida. E não é a moral da nossa casa que faz com que nós consigamos perpetuar a sobriedade lá dentro? São regras dentro da minha casa, são leis dentro, são culturas da nossa família. São as raízes culturais ali dentro que fazem com que nós nos mantenhamos unidos, né? Unidos. Né? Por isso é tão importante que quando alguém vai em um grupo com algum problema do outro, que a família toda consiga se unir nesse processo, porque é cultura da família. O Cortella fala, aquilo que faço no dia a dia é minha conduta moral. E aí fica a reflexão, como está sendo orientado o meu comportamento? Como é que eu me comporto com o meu familiar? Que tipo de postura eu tenho para ele? A gente lembra que o exemplo é muito forte, né? Nosso princípio do exemplo é muito claro para isso, né? Se o comportamento de um afeta o comportamento de outro, como é que eu posso exigir educação do meu filho se eu não tenho educação na minha casa? Como é que eu posso exigir limite do meu filho se eu não tenho limite na minha casa? E aí eu vou te dizer, até fazendo uma conexão com a Mães contra o Álcool no Trânsito, como é que eu posso exigir que o meu filho não beba na saída de uma festa, se quando a gente vai nas nossas festas familiares, o pai põe todo mundo dentro do carro e depois encher a cara com todos os tios e primos? Né? Tudo isso é exemplo que o que eu faço no meu dia a dia, a minha conduta moral, orienta o resto das pessoas da minha casa. Então, dependendo como eu estou orientando o meu comportamento, esse comportamento vicioso, ele transmite para dentro de casa o exemplo ruim mesmo. Depois não adianta reclamar que meu filho é isso, aquilo, aquele outro. Como é que eu me comporto? Né? Eu, pelo menos, vejo isso muito importante. Né? Porque o nosso assunto, quando ele flui com leveza, a gente não vê a hora passar, mas a gente já chegou a 1 hora de live. Deixa eu pegar só uma coisinha aqui, peraí. Deixa eu ver se eu quero... Fique à vontade, é o tempo que você precisar, tá? Só tô
Não. Eu queria terminar olhando para isso daqui, que é uma das coisas que eu aprendi com o Padre Haroldo e o próprio professor que Saulo fala muito, né? A dependência de álcool e de outras drogas costuma fragilizar as pessoas, olhando para o nosso relacionamento dentro da casa, né? Dentro da família ali, né? Todo mundo se fragiliza quando entra aquele processo dentro da casa. Então, trabalhar a solidariedade dentro de um comportamento único e ético é muito importante para que a gente possa resgatar esse processo, para que a gente possa ter a família toda voltada para essa recuperação. E é isso que eu queria trazer assim como uma mensagem para as pessoas que estão aqui. Se entrar um processo de dependência, que é de álcool, droga, sexo, alimento, qualquer coisa que tenha uma compulsão e fragilize a família, é muito importante do sentimento da solidariedade para que todos estejam unidos, né? Para que haja a busca dessa recuperação. Não existe nenhuma família que, trabalhando individualmente, consiga buscar sobriedade ali dentro, né? Então, eu peço desculpa, talvez eu tenha me levado um pouco em outras coisas, Não, mas... nós ficamos aqui, nós estamos encantados aqui com a sua fala, Ronaldo. Então, eu acho que eu deixaria isso. Se eu então olhar uma coisa aqui, fechar Mas aqui fica à uma coisa... vontade, se tiver mais material para estar colocando para a gente, não tem problema. Não, eu queria fazer uma coisa aqui que eu acho importante. Aqui. Eu vou trabalhar essa aqui e tentar fechar o mais rápido possível, porque tem a ver justamente com os comportamentos que a gente estava falando. Eu fico triste, o pessoal que está assistindo fica triste quando eu falo que chegou o tempo da live. Quando a gente... Então, porque eu queria trabalhar aqui no comportamento. Quando a gente fala temperança, não levar ao fastio o que leva a ele, né? A temperança não se trata de desfrutar menos, mas melhor. A gente tem que ter aquela consciência do espaço, do tempo, do para-passo, para o que você está querendo atingir, com temperança, com tranquilidade, né? Na prudência, ela fala assim, ela se põe a serviço de fins que não são os seus e só se ocupa com a escolha dos meios. Ou seja, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a prudência, ela se preocupa com os meios, a maneira como nós estamos atingindo o processo. Essa é a prudência. Uma outra coisa que é interessante é a coragem. A coragem é o sacrifício de si seria, pois, em primeiro lugar, o risco aceito, ocorrido sem motivação egoísta. Seria aquele momento em que você está fazendo consciente de que é por você, né? Que não é um lado de fazer, não é um egoísmo, mas é o fazer por si mesmo, consciente de aquilo tem a ver com o outro, né? Criar valor na vida do outro. Justiça não é uma virtude como as outras, ela é horizontal. Aqui não dá para enxergar direito, está escrito, ela é o quê? Ela é... O horizonte. Ela é o horizonte de todas e a lei de toda a sua coexistência, né? É muito forte imaginar o que é a justiça. Tudo que a gente faz. Tínhamos um coordenador que ele exemplificava assim, o que é bom para mim pode não ser bom para você, mas o que é certo para todo mundo, né? Um parâmetro que eu levei para mim, né? Para colocar. Tem aquela coisa que quando o filho pergunta, posso fazer tal coisa errada, né? Que você julga errado, assim, se o outro fizesse para você, né? Na comunidade, num todo, né? Seria bom que acontecesse, por exemplo, se eu posso fazer xixi na piscina, né? Então, assim, mas se todo mundo for lá e fizer xixi na piscina, como é que vira isso, né? Então, mais ou menos assim, né? Você tem que pensar no coletivo, né? Tem que pensar no coletivo, né? Porque é bom para mim, eu não preciso sair da água para ir lá fazer xixi, né? Mas não é bom para o outro. E o que é certo não é certo para ninguém. É claro, então, é claro. Né? O que é certo para todo mundo, quer dizer, né? O que é certo para todo mundo, né? Autoestima, valor que uma pessoa atribui a si mesma. Esse é um dos problemas maiores que nós temos naturalmente, né, como ser humano, que muitas vezes a gente não se atribui ao valor real do que nós somos. Até porque nós temos a preocupação de não parecer arrogantes e tal, mas é importante a gente ter uma ideia consciente, ter uma autoestima forte.
atribuir esse valor a nós, sabermos quem nós somos. Hoje, um pouquinho antes de você entrar com a gente, eu estava conversando com as meninas sobre fazer uma live exatamente só sobre autoestima. Porque para mim foi uma das coisas assim mais difíceis de se trabalhar, ainda mais me colocar metas em cima da minha autoestima, né? E a gente estava comentando até, né, Tânia, Suzana, sobre fazer uma live exatamente sobre esse tema. Muito bom, muito bom. A gratidão, que esse comportamento, eu sempre trago essa frase da Isaac Queda, que eu acho muito interessante. A insatisfação por aquilo que não temos é resultado da falta de gratidão por tudo aquilo que nós temos. Muitas vezes a gente se vê insatisfeito, a gente se vê numa condição ruim, achando isso, achando aquilo, né? E, no entanto, a gente não tem gratidão, né, por tudo aquilo que está ao nosso lado já. A vida, a própria vida é o sentido de gratidão que a gente vive. Nós não temos. E isso é ruim, porque isso permeia dentro da nossa casa, né? Porque se nós não somos gratos, como é que nós podemos imaginar que as pessoas serão ao nosso lado, né? Porque se você não valoriza o que você tem, né? Eu falo muito até da escrita terapêutica nesse sentido, de você escrever todos os dias, né? Tudo que você tem. E é bem, assim, começando até pelo respirar, né? Pelo olhar, pelo sentir, pelo ouvir. Como a gente tem que ser grato por isso que a gente tem de graça também, né? O sentido de gratidão é muito forte mesmo, Tânia, e eu diria justamente nisso. Você acabou de respirar. Eu tenho 66 anos e penso sempre naquelas pessoas com 80 anos que ainda têm a autonomia de fazer tudo. Olha, ela tem que ser extremamente grata. Eu viajei com o Padre Haroldo, nunca vou me esquecer disso, sempre falo. Ele estava com 93 anos, nós fomos para Gravataí fazendo uma palestra. E chegamos lá, o Padre Haroldo falou para mim assim: Ronaldo, me acorda às 6 horas, por favor, para eu tomar banho e tal. Aí eu passei a noite com esse negócio. Não posso perder a hora, não posso perder a hora. Obviamente, eu acordei às 6 horas. Quando eu acordei, ele estava no banheiro, tomando banho, já tinha acordado, fazendo a barba. E eu penso, olha só que coisa impressionante. Um homem com 93 anos, ele dormiu comigo no quarto, ele levantou, não me acordou, foi no banheiro, tomou banho, estava fazendo a barba, isso, sabe? Então, isso é um sentido de gratidão. Ele era grato, ele era uma pessoa grata. A gratidão por aquilo que a gente tem, a vida, aquela autonomia, a chance de pensar, né? E a potencialidade, e aí, talvez esse é o grande grato que a gente tem. Todos nós temos que ser muito gratos, porque todos nós temos o potencial de transformar a nossa vida. E temos que acreditar. Isso é o mais importante. Todos, não importa qual dificuldade que a pessoa tenha, ela tem o potencial de fazer a transformação na vida dela. Vai ser difícil? Pode ser que sim, mas ela tem o potencial de transformar. Só que muitas vezes a pessoa já se entrega, né, a essa situação e fala, não vou conseguir. E eu fecho com o comportamento do amor, que Nietzsche fala muito bem isso, eu entendo. O que fazemos por amor sempre se consuma além do bem e do mal. E é exatamente isso que é o resultado do amor exigente, aquele amor que orienta, que exige, que educa. Tudo que a gente faz por amor, um amor que orienta, exige e educa, sempre se consuma além do bem e do mal. Ou seja, se a pessoa vai ficar bem ou não vai ficar bem, em que momento ela vai ficar bem, mas eu tenho que estar bem, porque eu fiz pensando no melhor que eu podia fazer para aquela pessoa. E esse talvez seja o grande serviço que a gente pode fazer pelas pessoas que nós atendemos nos grupos de apoio. Com certeza. Bem, gente, infelizmente chegamos ao final da nossa live, né? Gratidão. Gratidão por esse momento, gratidão pela sua disponibilidade. Temos gratidão por todos os coordenadores comprometidos. Nós sabemos que a gente não, como coordenadores, não participamos só de grupos, mas nós temos assim, juntamente no nosso dia a dia, nós temos outros trabalhos, né? Nós atendemos, assim, com celular, enfim, né? Nós estamos sempre disponíveis. Muitas vezes não temos nem horas para isso. Então,
Eu sou grata por esses momentos, sou grata por ter conhecido o Amor Exigente, por ele ter feito parte da minha vida, que me transformou. Joaquim, espera um pouquinho só. Joaquim, vem cá. Vem cá um minuto. Vem cá, vem aqui, por favor. Eu sei, não faz mal, não faz mal. Eu quero te apresentar. A gente não morde, não. Que coisa eu linda. Eu até sei o que é. Uma das razões da minha vida, meu neto aqui, ó. Oi, lindeza. Oi, Joaquim, que lindeza. Nós estamos tendo aula com seu avô. Então, olha, eu estou à disposição se vocês quiserem fazer uma pergunta específica, tal, mas de qualquer maneira, eu espero que eu tenha podido trazer alguma, né, criado valor de alguma forma. Né? Não, com certeza. Não sei se a Yaren tem alguma consideração aí do pessoal, Yaren. Não, aqui eu tenho só os agradecimentos, foi muito esclarecedor, o pessoal tem dito aqui, tivemos bastante participações hoje, mas mais de gratidão mesmo. Porque depois de uma aula dessa tão esclarecedora, né, a gente fica até... Bom, na verdade, tudo que a Suzana falou, né, sobre a gratidão, foi o que você disse aí sobre gratidão e amor, né, que a gente tem muita gratidão a essa família de amor, né, que a gente recebe muito, muito mais do que a gente doa. Né? E agora, essa live é um exemplo disso, né? É o que nós recebemos da sua doação hoje, né? Para nós, mas eu recebi muito mais. Então, isso aí, é exatamente esse sentimento que a gente tem, né? Porque como você disse, quando abrimos, né, a live com aquele símbolo do Amor Exigente, né? Das mãozinhas, né? Que uma dá e a outra recebe. É bem isso, né? Então, só quem entende, quem está no grupo, quem assimila o programa, e o que você disse foi fundamental, porque mudar o comportamento é tudo e sempre podemos mudar para melhor, né, Ronaldo? Então, essa sua mensagem final foi fantástica e a gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço. A todos que estiveram aqui, agradeço a oportunidade de ter falado com vocês, ao convite, Tânia, Suzana, Yaren, pelo convite, foi maravilhoso. E vamos em frente. Não, como diz meu amigo Miguel, insista, resista, persista e não desista. Não desista, isso aí. Até a pílula do Frei Galvão tem que ter trabalho para tomar, né, gente? Com certeza. Até a próxima.